Quatrolência, por Marcelo Ferrari, da Unficina. Primeira parte. A palavra violência vem do verbo violar. Quando você está executando um ato de violência, você está violando o outro. Quando o outro está executando um ato de violência, o outro está violando você. Violência é violar, invadir, infringir, transgredir. A partir dessa definição, vamos aprofundar no entendimento do que é violência. Existe uma forma de falar de violência que é assim: Fulano violou a integridade física de Ciclano. No estupro, por exemplo, uma pessoa viola a integridade física da outra. Quando uma pessoa esfaqueia a outra pessoa, também está violando a integridade física do outro. Agora, vamos deixar explícito o que está implícito no termo violar a integridade física. Vamos supor que você queira violar a integridade física de uma pessoa. O que essa pessoa precisa ter para que seja possível você executar a violência? Participante? Um corpo. Exato. Como você pode violar o corpo de uma pessoa sem corpo? Você não consegue. Óbvio que sem corpo não tem pessoa física, mas estamos aqui para entender o óbvio mesmo. Você só consegue violar o corpo de uma pessoa porque a pessoa tem um corpo. Caso contrário, você vai violar o quê? Mas corpo é um jeito bem superficial de entrarmos no assunto. Tem outra palavra bem melhor e similar a corpo que esclarece mais o que é violência. Que palavra é essa? Participante? Individualidade. Isso! Para você poder violar a integridade física de uma pessoa, é preciso que essa pessoa seja uma integridade física. Integridade igual individualidade igual unicidade. Uma pessoa é uma integridade, é uma individualidade, é uma unicidade. A palavra unicidade vai esclarecer e ampliar nosso entendimento do que é violência. Só existe violência porque existe unicidade. Unicidade física é entendida por corpo. Violência física é você violando o corpo do outro e vice-versa. Só que a unicidade de uma pessoa não é apenas física. Então, violência não é só física. Ser humano não é só corpo, fisicalidade. Ser humano é um quaternário, tem unicidade física, sensorial, afetiva e intelectual. Então, assim como existe violência física, também existe violência sensorial, afetiva e intelectual. Só que a violência física é a única considerada violência, e as outras três não são. Quando uma pessoa viola sua unicidade sensorial, ou afetiva, ou intelectual, essa pessoa não considera que executou um ato de violência com você. E o contrário também. Quando você viola a unicidade sensorial, ou afetiva, ou intelectual do outro, você também não considera que executou um ato de violência com o outro. Por exemplo, quando você tenta enfiar seu critério de certo e errado goela abaixo no outro, você não considera que está executando um ato de violência com o outro. Muito pelo contrário, você acha que está fazendo um bem para o outro, que está ajudando o outro. Afetividade é valor. Vamos supor que você se acha uma boa mãe, só que seu filho não acha. O critério de valor dele é diferente do seu. Então, você começa a brigar e obrigar seu filho a te reconhecer como uma boa mãe. Ao fazer isso, você não vai considerar que está cometendo um ato de violência com seu filho, mas está. Violência afetiva. Quando você quer obrigar alguém a gostar de um estilo de música, você enche o saco da pessoa, faz ironia, guerra de nervos, só que você não considera isso um ato de violência. Mas é violência também. Quando o outro não gosta de algo, forçar a barra é violência sensorial. Violência sensorial, afetiva e intelectual não são consideradas violências. Se não cortou o pescoço, não furou os olhos, não tem hematoma e sangue jorrando, não é violência. Mas é. Violência é violar. Quando você viola a unicidade do outro, seja fisicamente, sensorialmente, afetivamente ou intelectualmente, você está executando um ato de violência com o outro. Quando o outro viola sua unicidade, seja fisicamente, sensorialmente, afetivamente ou intelectualmente, o outro está executando um ato de violência com você. Violência não é só física, é quaternária: física, sensorial, afetiva e intelectual. Então, você viola e é violado de 4 maneiras.
Só que apenas a violência física é considerada violência, as outras 3 não são. Mas isso é um equívoco. O que expliquei até aqui foi para desfazer esse equívoco. Ficou claro? Alguma pergunta? Segunda parte. Participante. Como um pai pode ser violento com um filho que ama? O filme Sociedade dos Poetas Mortos dá um exemplo disso. O pai queria que o filho fosse médico. Colocou todo o amor dele naquele ato de obrigar o filho a ser médico. Os pais violentam os filhos por amor. Eles acreditam que estão fazendo bem aos filhos. É um equívoco sincero, bem intencionado, mas é um equívoco. Nenhum pai acha que está violentando o filho. Os pais acreditam que estão fazendo o melhor, que estão educando os filhos. Mas educação sem diálogo, na base da imposição, sem entender que o filho é outro, diferente, que tem unicidade própria, não é bom para o filho nem para os pais, pois gera má convivência. Mas educação sem diálogo, na base da imposição, sem entender que o filho é outro, diferente, que tem unicidade própria, não é bom para o filho nem para os pais, pois gera má convivência. Não adianta você educar um gato para botar ovos. Por mais amor que você coloque nessa tentativa, você vai estar violentando o gato, pois gato não bota ovos, não é da natureza dele. A unicidade de cada um é a natureza de cada um. Se o seu filho tem natureza de gato, seu filho jamais irá botar ovos. Ele só vai fingir que bota e ainda vai ficar magoado com você. Participante. Se ignoramos nossa unicidade, como saber da unicidade dos outros? Exato. Violamos a unicidade dos outros porque ignoramos nossa própria. Percebe a sutileza? Violência nem é o assunto, é só auxílio ao assunto. O assunto mesmo é a ignorância. A ignorância é a raiz da violência. Se ignoramos nossa própria unicidade, como lidar bem com a unicidade do outro? Impossível. Participante. A violência é uma bola de neve. Eu violento você, você me violenta de volta. E a bola de neve vai aumentando. Isso mesmo. Mas não podemos viver de outro jeito. Só sabemos jogar o jogo da violência, que é oscilar entre opressor e oprimido, violentado e violentador. Nossa mentalidade coletiva diz que liberdade é estar na posição de opressor, violentador, controlador, etc. Escravidão é estar na posição de oprimido, controlado, violentado. Quando você está sendo violentado, você é prisioneiro. O outro está te dominando. Então, você deve buscar liberdade se tornando o opressor do opressor e assim por diante, até o topo da pirâmide do controle, onde você pode controlar todos e ninguém pode controlar você. Daí você é absolutamente livre. Isso é um equívoco. Vamos estudá-lo em breve. Participante. A solução é o respeito? Não. A solução é lucidez. Respeito é desdobramento da lucidez. A palavra respeito só serve de gasolina para a perpetuação da violência. Todo mundo quer ser respeitado, mas ninguém respeita ninguém. Respeito não se pede, respeito se dá. Quando você pede respeito, na verdade, o que você está pedindo é que o outro reze sua cartilha. Isso não é respeito, isso é violência. Quando você realmente respeita, você respeita inclusive o desrespeito. Mas ninguém respeita o desrespeito. Respeitar o desrespeito é a história de oferecer a outra face. Quem oferece a outra face? Participante. Como inibir a violência do outro? Olha aí o problema pintado de solução. Inibir a violência do outro é usar a violência para acabar com a violência. É tentar apagar o fogo jogando gasolina. É impossível inibir a violência do outro. Você pode tentar, mas essa tentativa é você violentando o outro. Participante. Por que o outro viola a minha unicidade? Porque o outro ignora sua própria unicidade, a dele mesmo. Participante. A violência está por todo lado. A violência é o alicerce da nossa sociedade. Nosso sistema jurídico se chama sistema penal, ou seja, é a regulamentação da violência. Participante. Acreditamos que estamos fazendo o melhor. Exato. Não somos violentos por maldade. Somos equivocados sinceros. Todo pai e toda mãe, ao violar a unicidade do filho, acredita que está executando um ato de amor. Por isso que o problema não está na violência, mas no que vem antes, na ignorância de si.
Quando você entende que você é uma unicidade diferente do outro, automaticamente você entende que o outro também é uma unicidade diferente de você. Entende também que, por serem diferentes, o que é melhor para você é diferente do que é melhor para o outro e vice-versa. Participante. No filme do Super-Homem, ele fica em dúvida se deve interferir ou não na vida dos humanos. Eu acho que esse é o problema: interferência. A gente acha que é o super-homem e interfere na vida do outro, impõe para os filhos nosso modo e assim segue uma geração após a outra. O problema não é interferência. O problema é que não consideramos o outro como sendo outro. Falamos em outro, mas só falamos. É só uma palavra vazia. Consideramos o outro como extensão de nós mesmos, feito um sapato, um garfo, uma mochila, um chaveiro. Ou seja, uma coisa sem vontade e sem unicidade. Pensamos no outro como um robô que só existe para satisfazer nossos desejos e expectativas. Então, o problema não é a interferência. O problema é a ignorância da unicidade. Se entendêssemos o outro como sendo outro, não haveria como existir violência. Vamos supor que você vai almoçar com seus colegas de trabalho. Você come feijoada. No caminho de no caminho de volta, a feijoada começa a borbulhar no seu estômago. Sua barriga vai ficando inchada. Você entra no elevador com a turma e você tem duas opções: peidar ou morrer. Para não morrer, você decide peidar. Seus companheiros de trabalho não têm para onde fugir. Elevador não tem janela. Pergunta: você interferiu na experiência dos seus companheiros de trabalho? Participante: sim, interferi. Você acha que interferiu pouco ou muito? Participante: bastante. Você acha que eles prefeririam a interferência do super-homem ou a sua? Participante: do super-homem. Criei essa imagem para deixar bem explícito que interferir é inevitável. Não é opcional. A qualidade da sua interferência que é opcional. Foi exatamente o que o super-homem entendeu. Não fazer nada é um tipo de interferência. Fazer alguma coisa é outro tipo de interferência. Altruísmo é um jeito de você interferir na convivência. Altruísmo é outro jeito. Interferir é inevitável. Se sua interferência é altruísta ou autoísta, isso sim é opcional. Participante: quando sou humilhado, tenho que aceitar a humilhação. Isso é respeitar? Respeito é desdobramento da lucidez, não da autoimposição. Respeito por autoimposição é fingimento. Você só é capaz de executar o respeito quando está consciente do ciclo vicioso da violência. Uma vez consciente, para não perpetuá-lo, você executa o respeito. Então, quando uma pessoa te humilha, não adianta você pensar assim: como aprendi que respeitar é a opção que quebra o ciclo vicioso da violência, vou aceitar essa humilhação. Isso não funciona. Você continua no ciclo vicioso da violência. Você está se obrigando a fazer uma coisa que não quer e não entende. Você está violentando seu nível de consciência. Você não tem lucidez suficiente para executar o respeito, assim como um surdo não tem audição para cantar afinado. Então, assim como não funciona o surdo se obrigar a cantar afinado, também não adianta você se obrigar a respeitar. A solução para o surdo cantar afinado é recuperar a audição. A solução para você executar o respeito é despertar a consciência para sua unicidade. Lembra da conversa sobre medicina preventiva e medicina curativa? É isso. Como não temos lucidez ainda, vamos para a gangorra da violência quase sempre. 99% das vezes. Daí o jeito é praticar medicina curativa para sair da gangorra. Saímos. A lucidez aumenta 1%. Ótimo. Agora vamos para a gangorra 98% das vezes. Melhoramos. Mas ainda caímos na gangorra. O jeito é praticar medicina curativa de novo. Saímos de novo. A lucidez aumenta para 2%. Ótimo. Agora vamos para a gangorra 97% das vezes. Melhoramos mais um pouquinho. Porém, ainda caímos na gangorra. O jeito é praticar medicina curativa de novo, e assim por diante, até ficarmos mestres em viver bem. Daí, ao invés de medicina curativa, passamos a praticar medicina preventiva. Participante: qual é a ligação da violência com o altruísmo? Altruísmo é violência. Atenção! Não é que altruísmo gera violência. Altruísmo é violência.
Outroísmo é tentar uniformizar o outro, fazer o outro igual a você e vice-versa. Um tentando uniformizar o outro é violência. Então, embora não tenhamos consciência disso, estamos a todo instante sendo estimulados e estimulando nossa coletividade a perpetuar a violência. E pior, fazemos isso falando de amor, paz, respeito, educação e várias outras palavras que são apenas disfarces para a violência. Terceira parte. Para terminar, vou esclarecer mais um ponto. Quando pensamos em violência, pensamos sempre em ataque. Ataque físico, ataque psicológico. O mais comum é pensarmos em ataque. Só que violência não é ataque. Se violência não é ataque, o que será? Participante. É defesa. Exato! Violência é defesa. Violência parece ataque porque a melhor defesa é o ataque. Você ataca o outro para se defender. O outro ataca você para se defender. A melhor defesa é o ataque. Entender isso possibilita você se investigar e sair do ciclo vicioso da violência. Você pode se perguntar: por que eu estou atacando isso ou aquilo no outro? O que estou tentando defender dentro de mim? Essa investigação vai produzindo autoconhecimento e retirando você do ciclo vicioso da violência. Lógica da guerra. Primeiro você acredita que algo que possuía está sendo ameaçado. Então, com o intuito de proteger esse algo, ataca o outro, pois a melhor defesa é o ataque. Essa é a lógica da guerra. Matar para não morrer. Destruir para não ser destruído. Entender a lógica da guerra ajuda você a viver melhor, pois gera autoconhecimento. Quando você está atacando o outro com palavras ou granadas, você pode e deve se perguntar: estou atacando o outro para proteger o que em mim? A descoberta do que você está tentando proteger ajuda você a lidar melhor com as circunstâncias, ou seja, viver melhor. Guerras têm lados, bandeiras, brasões, hinos, verdades. Cada lado ataca para defender suas verdades. Quando um não quer, dois não brigam, mas enquanto dois querem, o pau come. Gregos e troianos, judeus e muçulmanos são alguns exemplos disso. Se você está participando de alguma guerra, você pode usá-la para autoconhecimento. Seja qual lado você estiver atacando, se pergunte: estou atacando o outro para proteger o que em mim? Essa descoberta irá lhe ajudar a lidar melhor com as verdades de ambos os lados do conflito, pois irá lhe trazer autoconhecimento. Claro que você pode simplesmente vestir sua verdade e sair metralhando o inimigo até matá-lo, mas garanto que não vale a pena. Basta observar que, embora você mate e morra por uma ideologia, jamais uma ideologia fez ou fará nada por você, a não ser te separar e te impedir de viver em paz com os outros. Unimultiplicidade. Não somos todos iguais, somos todos igualmente diferentes. Eu sou outro você, você é outro eu. Mas eu não sou você, nem você sou eu. Eu sou eu e você é você. A luz de uma estrela é luz, igual à luz de outra estrela. Mas a luz de uma estrela é a luz de uma estrela e não de outra. Um dedo é a mão, outro dedo é a mão. Os 5 dedos são a mesma mão. Mas retirados os dedos, que mão tem? O universo não é unidade, é unimultiplicidade. Convivemos, mas isso não significa a ausência de individualidade, significa coexistência. Pois como poderia haver convivência sem coexistência? Juntos e separados. Viver em universalidade é viver consciente da unimultiplicidade. Unimultiplicidade significa que toda unidade é feita de múltiplas unidades igualmente diferentes. Por exemplo, todos os órgãos do corpo são igualmente o corpo, mas cada órgão do corpo é um órgão diferente. Aplicando a unimultiplicidade na coletividade humana, todos os seres humanos são igualmente a coletividade humana, mas cada ser humano é um ser humano diferente. O que separa você dos outros seres humanos não é que você é diferente, mas que você tenta ser igual. Você vive tentando ser igual aos outros ou tentando fazer os outros serem iguais a você. Os outros tentam fazer o mesmo. Mas, sendo que uniformidade é impossível devido à universalidade do universo, você só consegue fracassar. Sendo que fracassar é dolorido, você sofre. Ao sofrer, você culpa o outro e o outro culpa você pelo sofrimento que está causando por si e em si. Como solução ao sofrimento, excluem uns aos outros socialmente ou moralmente ou afetivamente ou fisicamente. Vivem juntos e separados. Resumo da violência. Violência é violar a unicidade do outro.
Violência pode ser física, sensorial, afetiva e intelectual. Você viola a unicidade do outro porque ignora a sua própria. Violência é outroísmo. Violência não é ataque, é defesa. Violência parece ataque porque o ataque é a melhor defesa. Você sai do ciclo da violência se tornando consciente de que está dentro dele. Herói ou vilão? Um erro justifica o outro? Dois erros fazem um certo? A violência que recebo justifica a violência que entrego? Vingança corrige erros? Essas são perguntas que o filme Coringa coloca na tela e dentro da nossa cabeça. Por um lado, concordamos com a vingança do Coringa. Olho por olho, dente por dente. Quem nunca quis matar seus algozes? Quem não os mata mentalmente todo dia? Quem nunca esfaqueou o chefe? Quem nunca torturou o pai, a mãe, a esposa, o marido e os filhos? Quem nunca metralhou os inimigos? Quem nunca apertou o botão da bomba atômica e explodiu a porra toda? Quem? Somos vingativos. Mesmo fingindo santidade, secretamente queremos vingança assim como o Coringa. Por isso, o filme do Coringa é perturbador. O filme projeta na tela o que desejamos em segredo e não temos coragem de admitir nem para nossa sombra. Somos coringas por dentro, fingimos por fora. Mas nem mesmo o Coringa vivia como Coringa no começo do filme. O que aconteceu? O que acontece dentro de um indivíduo que faz com que ele decida colocar em prática a vingança? Necessidade inadiável de sair da posição de agredido? Sim, claro. E essa necessidade é natural, saudável e justa. Porém, será que a vingança é uma estratégia capaz de atingir o objetivo almejado pelo Vingador, o fim da violência? O grupo de super-heróis mais famoso do cinema se chama Vingadores. O super-herói Batman nasce sob o juramento de Bruce Wayne de vingar a morte dos pais. Mas vingança é a mesma motivação do Coringa. Então, por que o Coringa é vilão enquanto Batman e os Vingadores são super-heróis? Desista de aceitar o outro. Quer aceitar algo? Aceite esse conselho. Desista de aceitar o outro. Você é incapaz de aceitar o que não entende. Você não entende o outro, por isso não consegue aceitá-lo. E pior, você não tem como entendê-lo. É impossível. Você não tem acesso ao outro, às crenças do outro, valores, sentimentos, motivações, preferências, etc. O outro é outro justamente porque é inacessível a você. Então, desista da missão impossível. Use essa mesma disposição e tempo para aceitar a si. Isso sim é possível. Você tem absoluto acesso a si. Você está sempre à sua disposição e você é totalmente capaz de se entender. Mergulhe no autoconhecimento. Você tem 24 horas por dia de oportunidade para se conhecer. Aproveite. Quanto mais autoconhecimento, mais autoaceitação. Quanto mais autoaceitação, mais fácil e simples é aceitar o outro. Até inevitável, mesmo sem ter acesso ao outro, pois o outro é outro você. Prática da religião. O oposto de violência não é paz. Paz é estado emocional. O oposto de violência é religião. E não me refiro a doutrinas religiosas, me refiro ao verbo religar, que é a origem da palavra religião. Violência é violar, separar, excluir. Religião é religar, reunir, incluir. Violência é tesoura. Religião é cola. Não é preciso ter uma religião para ser religioso. Tanto ateus quanto deístas podem ser religiosos desde que pratiquem religar. O maior religioso da história humana, Jesus, não era cristão, era apenas religioso. Jesus nunca rezou missa, nunca pregou a Bíblia, nunca disse para ninguém seguir uma religião. Jesus apenas explicou: se alguém te bater, ofereça outra face. Jesus ensinou e praticou a não violência, assim como Gandhi. Jesus chamou a prática da não violência de amar. Quando Jesus dizia ame, não estava falando em ter sentimentos. Estava dizendo: seja religioso, ofereça outra face, pratique a não violência. Claro que é mais fácil decorar a Bíblia do que oferecer a outra face. Claro que é mais fácil fazer caridade do que oferecer a outra face. Claro que é mais fácil rezar por um mundo melhor do que oferecer a outra face. Claro que é mais fácil atingir a iluminação do que oferecer a outra face. Contudo, nada disso resolve a violência.
Assim como só o calor consegue evaporar a gota d'água, só a prática da religião consegue dar fim à violência. Você ama Jesus? É seguidor dele? Ótimo. O que está esperando para fazer o que ele ensinou? Oferecer a outra face. Você não ama Jesus? Você é ateu? É comunista? Apenas anseia viver em um mundo menos violento? Ótimo também. Está esperando o que para dar sua parcela de contribuição à comunidade? Aí está explicado no que consiste ser religioso e praticar religião. Se deseja uma convivência menos violenta, boa prática. Espinhos da convivência. Os porcos-espinhos saíram do estado de isolamento e caminharam até a porta. Antes de entrarem, o guardião explicou: assim que vocês atravessarem essa porta, começarão a experimentar uma coisa chamada convivência. Vocês irão interagir, trocar e cooperar uns com os outros. Mas também irão magoar e machucar uns aos outros muitas e muitas vezes. Lidar bem com o mal faz parte da aprendizagem da boa convivência. As brigas, as mágoas, os espinhos devem ser usados para aprendizagem. No começo é difícil porque dói muito. Aprendam a usar a dor como despertador e professor. Ao sentirem dor, olhem para o que está acontecendo dentro de vocês, nunca para fora. Bons estudos e podem entrar. Perdoando a dívida. Quando você pratica violência, você está tentando excluir o outro. É como se você não desse permissão para o outro existir. É como se você dissesse: desapareça. Você quer excluir o outro do universo. Só que o universo é tudo. O universo é o sistema total. Não dá para excluir nada. Como você vai excluir uma pessoa do universo? Não tem para onde você expulsar. Não tem lado de fora do universo. A exclusão não funciona, é impossível. Tem uma frase do Greenpeace que diz assim: do ponto de vista do planeta, não existe lixo. Quando você quer excluir o lixo, você pega o lixo e põe para fora da sua casa, põe na rua. Mas esse lixo não deixa de existir. O lixeiro pega seu lixo e leva para o aterro sanitário. O aterro sanitário fica cheio de lixo. E o aterro sanitário é o planeta. E o planeta é sua casa. Por isso é tão importante a questão da reciclagem. Ou executa a reciclagem do lixo, ou fica esse monte de lixo amontoado no mundo. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas emporcalhavam os castelos que moravam até não aguentar mais. Daí, ao invés de limparem o castelo, se mudavam para outro castelo. Isso ilustra bem a mentalidade da exclusão. Do ponto de vista do planeta, não existe lixo. Do ponto de vista do universo, não existe exclusão. Por isso, na Declaração da Universalidade tem um trecho que diz: toda forma de exclusão e desrespeito que em mim enxerga de mim não passa. Exclusão é impossível. Quando você tenta fazer algo impossível, você vive mal. Desrespeito é você tentando mudar a unicidade do outro. O outro é verde e você quer que ele seja azul. Fica azul, verde eu não gosto, fica azul. Quando você faz isso, está desrespeitando a unicidade do outro. Está cometendo um ato de violência e está colaborando para a perpetuação do ciclo da violência. A Declaração da Universalidade é uma declaração de compromisso com o fim dos ciclos de violência. Toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Dizer isso é o mesmo que dizer: eu me comprometo a jamais perpetuar o ciclo da violência. Eu me comprometo com a universalidade. Mas, na hora que o outro te violenta, o que você faz? Você revida. Imediatamente. Bateu, levou. Usando a metáfora cristã, na hora que o outro te dá um tapa na cara, você não pensa em oferecer a outra face. Você pensa que é justo revidar. E você está certo. Justiça é igualar os lados. O outro te deu um tapa, é justo revidar. Só que um erro não justifica o outro. Quando você revida, você está tentando dar fim à violência, perpetuando a violência. Fazer isso é igual tentar apagar um incêndio colocando mais fogo. Ai, mas é justo, você pensa. Sim, é justo. Mas quando você planta violência, colhe violência. Ah, mas não fui eu que comecei, você justifica. Sim, mas imagine que você é um soldado em uma guerra. De que importa quem começou a guerra? O que importa é que se nenhum dos dois decidir parar, a guerra, que ninguém sabe quem começou, irá continuar. Não importa quem começou com a violência, o que importa é levá-la ao fim. Você leva um tapa na cara.
A violência chegou em você. A guerra começou em você. Não foi você que começou. Mas você tem arbítrio. Você pode optar por dar fim à violência, ou pode perpetuá-la. A parte da Declaração de Universalidade que diz: toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega, de mim não passa, expressa a decisão de dar fim à violência. Basta você decidir e pronto, fim da violência. Só que receber violência e optar pelo fim da violência é o mesmo que perdoar uma dívida. A tentação por revidar é quase irresistível. Imagine que o outro te dê 10 tapas consecutivos na cara. Pá, 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 pá. Você se questiona: levei 10 tapões e não vou poder dar nenhum tapinha de volta? Vou perdoar essa dívida? Para dar fim ao ciclo de violência? Sim. Perpetuar o ciclo de violência ou perdoar a dívida? Eis a questão. Eis a decisão a ser tomada. Vou ilustrar com um exemplo meu. Estou jogando futebol. Faço uma coisa errada. O outro me xinga e grita: seu retardado, não consegue nem chutar uma bola, vai embora. A violência chegou em mim. A exclusão e desrespeito chegou em mim também. Daí a pessoa faz uma cagada pior que a minha. Nesse instante, tenho que decidir entre perpetuar o ciclo de violência ou perdoar a dívida. É a minha chance de revidar. É a minha hora de montar em cima da cabeça do outro e cagar grosso. Ele merece, porque gritou comigo. E é justo, porque foi ele que começou. Só que se eu optar pela violência, embora o outro mereça retaliação e embora seja justo, estarei perpetuando o ciclo da violência que quero que termine. Então, para realizar meu desejo de dar fim ao ciclo de violência, perdoo a dívida. Interlocutor: mas é melhor revidar que engolir sapo. Dar fim ao ciclo de violência não é engolir sapo, é ser inteligente. É a única opção que produz boa convivência. Por isso, perdoar a dívida só funciona se você entender que precisa perder na guerra da violência para ganhar no bem viver. Interlocutor: você falou também que não quero matar o outro, quero matar o comportamento do outro. Sim. Ao perceber a função espelho, você usa a violência recebida para autoconhecimento. Você pensa assim: que essa violência recebida sirva de lição para que eu jamais faça com os outros isso que fizeram comigo. Eis a explicação da famosa regra de ouro: não faça com os outros o que não quer que faça com você.